Nós vamos falar agora sobre o Double Leg Stretch. Ele vem mesmo sempre depois do Single Leg Stretch? Ou tu tem dúvida ou tu tem certeza? Então fica comigo que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre esse exercício. E aí galera, vamos lá conversar um pouquinho então sobre o Double Leg Stretch. Ele é o segundo abdominal da série, certo? E é um exercício extremamente desafiador. Ele vem após, a gente aprende na questão didática que ele vem após o Single Leg Stretch. Então, a chamadinha que eu fiz para vocês foi causar uma certa dúvida, uma certa pulguinha atrás da orelha para que a gente possa conversar e discorrer um pouco mais sobre esse exercício muito desafiador que é o Double Leg Stretch. Bom, vamos começar pelo básico, pelo simples, que é o número de repetições que ele tem, tá? Na minha formação, eu aprendi que o número de repetições ele variava entre 8 a 10 repetições. Mas em outros lugares a gente pode encontrar de 3 a 6, de 6 a 8, de 4 a 8, de 5 a 10, enfim. Qual é o limite assim, de repetições que tu tem que fazer com o teu aluno? Tu tem que observar o que ele é capaz de fazer e como e com que qualidade ele está executando aquele movimento. Então, eu começo com os meus alunos iniciantes, quando eu estou começando a passar esse exercício, eu passo 3 repetições apenas. De 3 a 5 repetições, no máximo, porque eles vão reclamar para ti que, vão falar que levantou a lombar ou vai observar isso daí, eles vão reclamar que ficaram com dor no pescoço, eles não vão conseguir esticar totalmente as pernas, então tu tem que analisar e entender exatamente qual é o número de repetições ideal e mais assertivo para o teu aluno, que tu tem que pensar mais nele do que no que tu aprendeu na tua formação. Eu digo nele, eu estou querendo dizer quantas repetições ele consegue fazer com qualidade. Isso é super importante, tá bom? Eu comentei antes, eu vou deixar a dica que eu comentei na chamadinha para o final. Vamos falar sobre os posicionamentos. Bom, gente, a gente tem 3 posicionamentos ideais, vamos dizer assim, sobre o exercício. Claro que Joseph Pilates, quando ele criou esse exercício, hoje em dia a gente tem a questão dos braços, pro teto, diagonal ou lá atrás, que eu já vou explicar cada uma delas para vocês. Mas Joseph Pilates, quando criou esse exercício, ele fazia esticar braços e pernas para frente e abraçar, puxar os joelhos para o peito com vigor. E também ele fazia a questão de fazer um círculo. Então ele fazia, o número de repetições era estica, puxa, abraça, e aí no abraçar tu tem que fazer com bastante força para que tu vá para o lado. E vá para o outro, e vá para o outro, até tu fechar o círculo completo. Depois tu fazia o retorno. Então era bem difícil e bem desafiador. Claro, não tinha questão dos braços para trás. Mas aí com o tempo foi se aprimorando e aí hoje em dia todas as formações dificilmente tu vai aprender dessa forma como está descrito no livro Return to Life, mas hoje as formações ensinam com os braços para o teto, para a diagonal alta de trás e a 5 centímetros do mat na posição posterior atrás da cabeça. Bom, vamos discorrer um pouquinho mais sobre isso então. Esse posicionamento aqui, o primeiro posicionamento do aluno iniciante ou do aluno mais que começou a praticar o Pilates agora há pouco tempo. Nós vamos esticar as pernas em direção ao teto, ao ângulo da frente, entendeu? O ângulo superior da frente. Por quê? A gente tem que entender que o nosso aluno não tem ainda uma capacidade de flexibilidade, uma potência ainda de abdômen para segurar as 2 pernas. Então a gente tem que pensar na qualidade e preservar o nosso aluno, e o mais importante é que ele consiga fazer com qualidade, com objetivos bem fortes, para que ele não se sinta incapaz. Então tu reduz um pouquinho as distâncias, esticando também os braços para o teto, as pernas para o teto, entre teto e diagonal, como eu comentei, e aí para ele abraçar as 2 pernas. É muito tranquilo, dá para fazer assim, o teu aluno vai se sentir capaz e vai querer passar para o próximo nível, tá? Tu também pode fazer, e eu vou explicar isso lá nas modificações, com a cabeça apoiada, mas depois eu explico. Depois, o segundo posicionamento que a gente pode fazer é já objetivando e buscando as diagonais altas do canto da sala.
Então, braços para a diagonal alta de trás e pernas para a diagonal alta da frente, já distanciando um pouco mais a pernas e braços do centro de força, desafiando um pouco mais da potência do powerhouse do teu aluno, já deixando ele um pouquinho mais instável, dificultando o nível do exercício, certo? E ainda continuando sendo double leg stretch. E aí nós temos o terceiro posicionamento, que é para instrutores, que é para alunos mais, digamos, regulares, com uma frequência alta ou com um tempo alto de prática, que tem força no abdômen, que tem mobilidade boa de peitoral e braço para esticar os braços bem lá atrás sem levantar as costelas, que conseguem esticar bem as pernas à frente e segurar e estabilizar bem a cintura pélvica e também estender bem as pernas para que consiga, vai tendo a potência do abdominal para não compensar com a lombar. Então, o posicionamento ideal, né, é este último. Já é mais um nível mais avançado, um nível mais difícil, então tu tem que ir buscando esse posicionamento. Mas não quer dizer que se o teu aluno faz este posicionamento, ele está errado. Muito pelo contrário, ele já está certo, ele está fazendo o pilates dele, não é o pilates que a gente vê por aí. Então tu tem que pensar e objetivar para o teu cliente qual é das 3 posições que ele consegue fazer, e aí ir passando para ele, ok? Então os posicionamentos estão dentro. Os objetivos desse exercício, eu já, olha aí, pintei a mão, eu já falei para vocês. Os objetivos são estabilizar cintura pélvica, estabilizar a cintura escapular, trabalhar o fortalecimento do abdômen, do powerhouse, vai trabalhar muito o fortalecimento desse abdômen e também o fortalecimento da musculatura cervical, e eu vou explicar isso nas modificações. Por quê? Como é que a gente pode também modificar esse exercício para que esse exercício fique um pouco mais fácil, um pouco mais simples para o nosso cliente? Se o teu cliente chega com uma cervicalgia, por exemplo, uma dor na cervical, tu pode ensinar esse exercício começando somente pelos braços, esticando os braços para trás. É uma alternativa, não tem problema. Ou tu pode também fazer somente as pernas para cima. É uma alternativa com a cabeça apoiada. Dá para ser? Dá. Elias, mas aí não vai ser o double leg stretch? Vai continuar sendo o double leg stretch. Só que o teu aluno, ele vai entender primeiro como é que é a mecânica do movimento, para que ele não canse o pescoço, não reclame de ti depois, ou que não aumente um sintoma de dor e ele aí vai dizer que a culpa é tua, ou ele não vai mais querer voltar para o teu estúdio. Então, preserve o teu cliente e use a cabeça apoiada, vai continuar sendo o exercício, certo? Aí, eu vou voltar lá para o início, para a chamadinha onde eu disse para vocês, ele realmente vem depois do single leg stretch? Por que eu fomentei isso com vocês? Porque dependendo do aluno, certo? Que não tem ainda, que tem uma boa flexibilidade, porém a flexibilidade não está relacionado à força. O teu aluno não tem a força suficiente para esticar as duas pernas à frente, mas ele tem uma boa flexibilidade. Tu pode passar os scissors, que foi o abdominal, que é o terceiro abdominal da série, criado por Romana, né, que se chama o Single Straight Leg Stretch, os scissors, e tu pode passar este exercício em continuação do single leg, e aí trabalhando a questão do esticar apenas uma perna à frente e a outra para o teto, mantendo a flexibilidade do aluno e também trabalhando a questão unilateral, não dificultando todo o exercício, para ele ir fortalecendo o abdômen. Então é uma alternativa que tu pode modificar. Claro, não é uma regra, porque Pilates não é regra, não tem receita de bolo, então é uma alternativa que tu pode ter para aquele teu aluno que ainda não tem o suporte abdominal ainda suficiente, mas que tem uma boa flexibilidade. E se tu gostou desse vídeo, se tu gostou dessa explicação, curte, compartilha. E se por acaso tem mais alguma coisa para contribuir, escreve aqui embaixo nos comentários para a gente ir conseguindo trocar cada vez mais ideias sobre os exercícios, que a gente consiga passar para mais pessoas todo esse conhecimento que o Joseph Pilates, todo esse método incrível que ele produziu para nós.